Aposta de trabalho. Como minha esposa foi humilhada e eu descobri a verdade. Eu nunca pensei que algo assim poderia acontecer comigo. Sempre imaginei que meu casamento com Luísa, a mulher que eu amava profundamente, era sólido o suficiente para resistir a qualquer desafio. Estávamos juntos há 8 anos, e embora as coisas não fossem mais tão excitantes como no começo, eu acreditava que nosso amor e respeito um pelo outro eram inabaláveis. Mas tudo isso desmoronou quando descobri a traição, uma traição que nasceu de algo tão trivial quanto uma aposta de trabalho. Eu sou Eduardo, e esta é a história de como o homem que eu confiava como chefe e amigo, e a mulher que eu amava, destruíram minha confiança e mudaram minha vida para sempre. O início da desconfiança. Luísa sempre foi uma mulher determinada. Ela trabalhava em uma empresa de marketing, e seu chefe, Fernando, era conhecido por ser um verdadeiro manipulador. Ele sempre fazia comentários inapropriados, mas Luísa dizia que era só o jeito dele, e que eu não precisava me preocupar. Eu acreditava nela, afinal, confiava na nossa relação. Um dia, Luísa chegou em casa mais tensa do que o normal. Perguntei o que estava acontecendo, e ela respondeu que tinha problemas no trabalho, algo relacionado a uma campanha importante que estava tentando fechar. Não dei muita importância no começo, afinal, todo mundo tem dias difíceis no emprego. No entanto, conforme os dias passavam, ela se tornava mais evasiva, ficando até tarde no trabalho e respondendo às minhas perguntas com respostas curtas e frias. Eu tentava ignorar o incômodo que crescia em mim, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Até que uma noite, enquanto estávamos jantando, Luísa mencionou Fernando. Ele fez uma aposta idiota no trabalho, ela disse, tentando soar casual. Disse que eu não conseguiria fechar um contrato com um cliente importante, e se eu conseguisse, ele teria que me pagar um bônus. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O tom dela era desconfortavelmente descontraído, como se quisesse minimizar a importância daquilo. E se você perder? Perguntei, meio brincando, tentando esconder minha preocupação. Ela hesitou por um segundo antes de responder. Ah, nada demais. Ele só fez uma aposta estúpida. Sabe como é o Fernando? Aquilo não me pareceu nada normal, mas eu tentei deixar pra lá, acreditando que era apenas uma situação de trabalho que ela estava exagerando. O começo da traição. Alguns dias depois, Luísa saiu mais cedo do que o normal para uma reunião de última hora com o chefe. Algo dentro de mim me dizia que aquilo não era apenas trabalho. Resolvi não agir impulsivamente, mas a dúvida começou a corroer meus pensamentos. Passei horas imaginando o que realmente estava acontecendo. Foi então que, no fim daquela tarde, recebi uma mensagem de um amigo que trabalhava na mesma empresa que Luísa. Ele me perguntou se eu sabia sobre o que estava rolando entre ela e Fernando. Segundo ele, os rumores no escritório eram de que a tal aposta entre os dois havia sido bem mais do que uma simples brincadeira profissional. Comecei a juntar as peças, mas não queria acreditar. No entanto, naquela noite, Luísa voltou para casa diferente. Havia algo no olhar dela, na maneira como evitava o contato visual, que me fez ter certeza de que algo grave havia acontecido. Foi quando decidi verificar seu celular. Nunca tinha feito isso antes, mas a necessidade de descobrir a verdade foi maior do que meu respeito pela privacidade dela. E foi então que vi as mensagens. As mensagens reveladoras. As mensagens entre ela e Fernando eram claras. Ele a provocava com comentários nojentos, brincando sobre a aposta que ela havia perdido. E então, a mensagem que destruiu tudo para mim. Você sabe que vai ter que pagar a aposta, né? Encontro no motel às 19 horas. Não se atrase. Meu coração quase parou. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Como ela pôde fazer isso? E por que aceitaria uma aposta tão baixa, que envolvia algo tão sujo? Continuei lendo, esperando encontrar alguma explicação. Talvez ela tivesse se recusado. Talvez fosse só uma brincadeira de mau gosto. Mas as mensagens seguintes confirmaram meus piores medos. Ok. Estarei lá. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente, ecoando como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar.
Minha esposa, a mulher com quem eu construí uma vida, estava disposta a se submeter a uma humilhação dessas por causa de uma aposta de trabalho. Ela não resistiu. Não disse não. Simplesmente aceitou, como se aquilo fosse normal. A confrontação. Esperei que ela voltasse para casa naquela noite, lutando contra a fúria e a dor que queimavam dentro de mim. Quando ela entrou pela porta, eu estava pronto. Não havia mais espaço para dúvidas ou desculpas. Luísa, o que você estava fazendo hoje à noite? Perguntei, tentando manter a voz calma, embora por dentro eu estivesse destruído. Ela hesitou por um momento. Antes de responder, eu estava trabalhando. Por que a pergunta? Peguei o celular dela e mostrei as mensagens. O choque em seu rosto foi imediato, mas ela tentou se recompor. Ricardo, eu posso explicar. Explicar o quê? Interrompi, a raiva finalmente tomando conta. Que você foi para um motel com seu chefe por causa de uma aposta. Que você me traiu por algo tão ridículo e nojento. Ela tentou se justificar, dizendo que estava sob pressão, que não sabia como dizer não, que Fernando a manipulou. Mas, para mim, nenhuma dessas desculpas importava. O que importava era que ela havia quebrado nossa confiança. Ela havia escolhido trair, e isso era algo que eu jamais poderia perdoar. A vingança. Depois daquela noite, nossa relação nunca mais foi a mesma. Eu não conseguia mais olhar para Luísa sem lembrar do que ela havia feito, sem imaginar a cena do motel, sem ouvir na minha mente as mensagens que li. Decidi que não sairia daquela situação como a vítima. Comecei a planejar minha saída de forma meticulosa. Primeiro, procurei um advogado. Eu queria garantir que, no divórcio, ficaria com a maior parte dos nossos bens e que Luísa pagaria pelo que fez. Reuni todas as provas da traição, as mensagens, as fotos do motel que o detetive que eu havia contratado conseguiu. Eu estava determinado a não deixar pedra sobre pedra. Quando entrei com o pedido de divórcio, ela ficou em choque. Tentou argumentar, pediu desculpas, disse que estava arrependida. Mas para mim, era tarde demais. Eu já havia tomado minha decisão. Consegui sair do casamento com a maior parte dos bens, a casa, o carro e uma boa compensação financeira. Luísa foi embora, humilhada e sozinha, exatamente como havia me deixado. Reflexão final. A traição dela me destruiu de uma forma que eu nunca imaginei ser possível, mas também me mostrou a verdade sobre nosso relacionamento e sobre quem ela realmente era. O amor que eu sentia por ela desapareceu, substituído por uma sensação de justiça. Eu segui em frente, mais forte, enquanto Luísa ficou para trás, pagando o preço de suas escolhas. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!